Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais uma aula sobre o nosso assunto de diodos. Hoje nós vamos conhecer alguns circuitinhos básicos aqui bem úteis, utilizando os nossos diodos. O primeiro circuito que eu tenho para mostrar para vocês é o circuito de superdiodo, onde nesse circuito aqui, gente, a gente utiliza um amplificador operacional, onde em sua saída nós temos aqui o nosso diodo. E aí vocês estão vendo aqui que a gente tem a nossa entrada e a nossa saída. Então basicamente esse circuito aqui seria como se a gente tivesse um diodo, aqui seria o pino VI e aqui o V0. Só que o interessante dessa configuração é que esse nosso amplificador operacional ele está aqui para compensar a queda de tensão do nosso diodo. Então essa configuração aqui ela não possui queda de tensão. E o circuito desse modelo aqui, dessa configuração, fica muito próximo do modelo ideal do nosso diodo. Então, nas vezes em que nós desejamos evitar aquela queda de tensão que nós possuímos no nosso diodo, é interessante nós utilizarmos aqui essa nossa configuração de circuito. Em relação ao amplificador operacional, esse cara aqui, nós o traremos em uma aula futura aí do nosso curso. O próximo circuito que eu vou mostrar para vocês aqui são os circuitos limitadores. Vamos analisar aqui esse primeiro. Se a gente estiver na excursão positiva, gente, aqui na nossa entrada, vocês sabem que vai estar mais positivo aqui, mais negativo aqui, e o nosso diodo vai polarizar aqui, ó, assim que a gente passar da tensão de 0,7. Então é exatamente isso que acontece aqui, ó. A nossa tensão de entrada vai até aqui o valor de pico, mas a nossa tensão de saída fica aí em 0,7 volts, limitada por conta do nosso diodo. Já quando acontecer o contrário, eu estiver na excursão negativa, a gente vai ter uma tensão mais positiva aqui, mais negativa aqui. O nosso diodo não vai polarizar e vai estar reversamente polarizado. Então, basicamente, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada aqui, ó. O legal disso é que a gente pode fazer essa mesma ideia também com o diodo Zener. Então, vocês podem perceber aqui que quando eu tiver uma tensão mais positiva desse lado e mais negativa aqui embaixo, a nossa corrente vai fluir pelo nosso Zener assim que a gente passar da tensão Zener, certo? Então ele vai saturar ali na tensão Zener. Já quando acontecer o contrário aqui, nós tivermos uma tensão mais positiva desse lado e mais negativa aqui, vocês sabem que o nosso diodo Zener vai funcionar tal como um diodo normal, pois ele vai estar polarizado aqui, ó, diretamente. Então, na nossa saída aí a gente vai ter basicamente a queda de tensão de um diodo, que é o que nós temos bem aqui, no semiciclo negativo. Então vocês veem aí que nós fizemos a limitação aqui na parte positiva em VZ e na parte negativa aqui em 0,7 volts. Nós também podemos fazer a mesma coisa utilizando aqui dois diodos Zener nesse circuito aqui embaixo, onde se nós tivermos a excursão positiva, vocês sabem que a corrente vai fluir dessa forma. Então nós teremos um diodo Zener polarizado reversamente, então ele vai estar com a tensão Zener, e o outro diodo Zener vai estar polarizado diretamente. Então basicamente aí a gente vai ter a tensão Zener aqui e 0,7 volts desse cara aqui. Então os nossos limites vão ficar aqui, ó, na tensão Zener mais 0,7 volts, e quando a gente tiver o contrário, na excursão negativa, a corrente vai fluir ao contrário, mas vocês veem que permanece da mesma forma, um diodo polarizado diretamente e o outro Zener polarizado reversamente. Então nós vamos ter aqui o nosso limite da tensão Zener com 0,7 volts. Essa forma de circuito aqui, gente, é muito interessante, pois algumas vezes você pode ter um sinal de entrada que porventura pode ultrapassar aí algum limite do circuito que você tem aqui posterior a esse nosso circuito, e às vezes não é interessante que esse circuito possa receber alguns picos de tensão aí. Então, utilizando esse limitador aqui, nós conseguimos, por exemplo, limitar a tensão de saída em no máximo 5 volts, caso seja esse o nosso desejo. Então, para quem conhece aí o Arduino, vocês sabem que a tensão de entrada analógica do nosso Arduino é até 5 volts. Então, se a gente colocasse aqui um Zener de 5,1 volts, então nunca que aqui na saída desse circuito teria uma tensão maior do que 5,1 volts. Então, a nossa entrada do Arduino aí estaria seguro, mesmo que porventura pudesse surgir algum sinal aí maior do que 5 volts na nossa entrada. Um outro circuito que nós temos é o circuito restaurador DC. Se nós fizermos análise de malha aqui, vocês podem ver que nós temos que VI vai ser igual a tensão no capacitor mais a tensão na saída.
isolando o V0, nós vamos ter isso aqui embaixo. E aí, agora nós vamos observar o seguinte: quando a tensão aqui estiver na excursão negativa, é que esse nosso diodo vai ser polarizado diretamente e vai fluir aqui uma corrente carregando esse nosso capacitor. E esse capacitor aí vai carregar até o pico aqui da nossa tensão de entrada. Nesse nosso caso aqui, onde a nossa tensão de entrada é uma onda quadrada, esse pico aqui vai ser o pico negativo, no caso, esse valor aqui, ó, de menos V2. Então, vamos substituir aqui na nossa equação, no lugar da nossa tensão do nosso capacitor, o valor de menos V2. Dessa forma, vocês podem observar aí que a nossa tensão de saída vai ser a própria entrada, só que com a adição desse valor DC aqui de V2, que vai fazer com que esse nosso sinal de entrada aqui desloque para esse nosso sinal de azul, basicamente perdendo aqui a sua excursão negativa. Ele fica completamente do lado positivo. Outro circuitinho aqui que acredito que vocês conheçam bem é o retificador de pico. Basicamente aqui o nosso diodo só vai conduzir quando nós estivermos no semiciclo positivo. Vai fluir uma corrente por aqui e esse nosso diodo aqui vai carregar até o pico desse nosso sinal. Então nós temos aqui, ó, o pico do nosso sinal, e como não tem nenhuma resistência aqui, então esse diodo vai ficar basicamente carregado aí para sempre, diríamos assim. Então ele vai sempre manter esse nosso valor de pico constante. Essa forma aí é utilizada em alguns multímetros para obter o valor de pico de tensões alternadas. Por fim, aqui a gente tem basicamente a junção de dois daqueles circuitinhos que a gente acabou de olhar. A gente tem aqui o restaurador DC, que vocês sabem que esse nosso restaurador DC vai pegar todo o nosso sinal e vai deixar na parte positiva. Então, se nós tínhamos aqui o nosso sinal de entrada excursionando aqui no positivo e negativo, ele vai ficar todo na parte positiva. E posteriormente a isso, nós vamos ter aqui o retificador de pico. Então, basicamente, nós temos aqui o nosso sinal e nós vamos retificar o pico desse sinal, colocando aqui aquele nosso capacitor. Então, nosso valor de pico aqui, ó, vai estar constante. Esse aqui é o dobrador de tensão, é uma das formas que nós temos aí para dobrar a tensão em um circuito. E vale lembrar também que, utilizando essa mesma configuração mais de uma vez, nós podemos ter aí triplicadores de tensão, quadruplicadores de tensão e vários outros múltiplos da tensão de pico que nós estamos trabalhando. E, gente, por essa aula a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho, visto alguns circuitos que são muito úteis aí e utilizados com o emprego desse nosso componente que estamos estudando, que é o diodo. E a gente fica por aqui, até a próxima.